Empresas do Simples Nacional. As contribuições previdenciárias das empresas do Simples Nacional, regra geral, né, a empresa de pequeno porte e de médio porte, na verdade, microempresa e empresa de pequeno e médio porte, aquelas listadas lá na Lei Complementar 123 de 2006, tributadas pelo anexo 1, 2, 3 e 5 do Simples Nacional, só vão repassar para o governo, né, os valores que elas descontam e retém, né? Ciro, mas e tem patronal? Bom, dentro da apuração do Simples, aquelas contribuições que nós vimos até agora, elas são pagas na apuração do Simples Nacional. Então, regra geral, e aí por isso que muita gente acaba não dizendo que a empresa do Simples é a mais fácil de fazer, né, a apuração, a mais simples de fazer a apuração. E na verdade, as empresas do Simples têm aí um certo grau de complexidade, considerando as empresas tributadas pelo anexo 4. Ciro, mas o que são esses anexos, né? Bom, anexo 4 no Simples Nacional são, aliás, anexos no Simples Nacional, de acordo com o enquadramento do anexo, aí tem que ver, é tomado por base aquilo que a empresa tem de atividade, seja comércio, seja serviço, onde é que ela fica enquadrada nos anexos do Simples, né? Então, regra geral, empresas que são tributadas pelos anexos de 1 a 5, com exceção do 4, elas são tributadas, a previdência social delas é arrecadada dentro da apuração do Simples, ou seja, não tem contribuição sobre a folha. Porém, as empresas com atividades tributadas no anexo 4, elas são obrigadas ao recolhimento patronal, uma vez que não tem dentro do Simples dela a apuração referente ao INSS, né? Não está inserido no Simples Nacional das empresas do anexo 4 a contribuição previdenciária patronal, tá? Além disso, nós temos o chamado Simples Concomitante, atividade concomitante, ou o que a gente chama de tipo 3, né, do Simples Nacional. Se você se recorda da classificação tributária, você vai ter contribuição previdenciária substituída, tipo 1, anexo 1, 2, 3 e 5. Contribuição previdenciária não substituída, tipo 2, anexo 4, que aí ela paga CPP sobre a folha inteira. E tipo 3, nós temos o contribuição previdenciária substituída e não substituída. Por isso que chama concomitante, porque obrigatoriamente ela vai ter tributação no anexo 4, concomitante com outros anexos do Simples Nacional. E para que nós possamos fazer essa conta, nós precisamos da ajuda do pessoal do setor fiscal, ou tributário, não sei como é que é apurado isso na empresa de vocês, para apurar o que a gente chama de coeficiente de ajuste, onde, com base no faturamento dela, nós faremos um cálculo para identificar quanto vai ser a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. E aí, para isso, nós precisamos conhecer o faturamento da empresa, saber quanto ela tem de faturamento no anexo 4 e faturamento total. Que quando dividimos o faturamento do anexo 4 pelo faturamento total, nós vamos ter aí o que eu chamo de coeficiente de ajuste base de cálculo. Então, se a gente dividir aqui, por exemplo, imagine que a empresa tem um faturamento total de 100 mil e naquele mês ela faturou no anexo 4 a 45 mil reais. Então, se eu dividir 45 mil por 100, nós vamos obter aí 45%. Então, 45% da base de cálculo da folha dos empregados vinculados àquela atividade do anexo 4 vai ser a base de cálculo de CPP e RAT. Mas aí eu vou demonstrar
esse cálculo para que vocês possam entender com mais clareza, tá? E essa informação, esse cálculo que eu fiz agora, no caso aí de 45%, ele é informado no evento S1280 todo mês, até para que você possa calcular mensalmente as contribuições incidentes sobre a atividade concomitante. No caso de 13º salário, você vai precisar fazer essa mesma conta referente aos 12 últimos meses para calcular o coeficiente de ajuste referente ao 13º salário. Bom, pessoal, para facilitar a compreensão de vocês, eu fiz aqui uma simulação em 3 possibilidades. Primeiro eu comecei com empresa jurídica em geral, como você pode ver aqui. Vou inclusive dar uma ênfase nele, né, nessa apuração aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Nós temos folha dos segurados empregados, total R$50 mil. INSS descontado dos segurados R$8 mil. O que está em vermelho são as contribuições que essa empresa vai pagar. Folha dos contribuintes individuais, R$5 mil. INSS descontado dos contribuintes individuais, 550. Nesse cenário, base de cálculo de contribuição previdenciária patronal, CPP, R$55 mil, onde eu estou somando folha dos segurados empregados, mais a folha dos segurados contribuintes individuais. Base de cálculo de RAT e de terceiros vai ser a base de cálculo dos empregados. Admitindo a possibilidade dessa empresa ter um RAT 2% e um FAP 0,5%, né, 0,5%, o RAT ajustado dela será 1%. 1% sobre a base de cálculo do RAT, que é 50 mil. Essa empresa tem um recolhimento de R$500 de RAT. De terceiros, 5,8% sobre a base, que é 50 mil também. R$2.900, onde no total das contribuições previdenciárias dela, vai haver a arrecadação do INSS, do segurado, dos valores que ela descontou, né? Mais CPP, RAT e terceiros. Aqui é a empresa jurídica em geral, aplicável tanto para lucro real quanto para lucro presumido, tá? Sempre tem esse tipo de questionamento. Beleza, feito isso, o que é uma coisa interessante da gente tratar aqui também. Se você observar, eu destaquei aqui embaixo o faturamento dessa empresa, R$300 mil, que no nosso cálculo de contribuição previdenciária não vai impactar em nada, tá? Se eu for considerar as mesmas informações, os mesmos valores para uma empresa do Simples Nacional tipo 1, né, tributada pelo anexo 4, 1, 2, 3 e 5 do Simples, como é que ficaria a minha apuração para esse cenário, né? Seria muito parecido, ó. Porém, não tem contribuição previdenciária patronal, não tem contribuição de RAT, né? Não vai ter o RAT, nem terceiros, nem CPP. A base de cálculo até existe, mas não tem o valor a ser pago. Ou seja, essa empresa só vai recolher INSS dos empregados e INSS dos contribuintes individuais. Então, aqui eu considerei que toda a receita dela vai ser anexo 1, 2, 3 e 5, tá? Ou 5, né? E aí depende da apuração lá do setor fiscal. Quando eu falo de anexo 4, tipo 2, né? Simples Nacional, tipo 2, anexo 4, nesse cenário eu não vou ter terceiros, porém eu vou ter recolhimento do que ela descontou, conforme eu fiz em todas as outras. Vai ser pago o patronal sobre a base da folha.
mais o RAT, né? Não tem recolhimento de outras entidades, mas vai ter o RAT. Então, nesse exemplo aqui, o total que ela vai recolher são os valores descontados, mais CPP e RAT. Então, mais uma vez, aqui ó, ela teve um faturamento totalmente no anexo 4. É nesse sentido, é aplicável dessa forma, tá? Aqui eu tenho o cenário do concomitante. O correto, né, é você separar quem que faz parte da atividade concomitante e quem não faz. Se você não consegue fazer essa separação, os empregados que estão vinculados somente à atividade do anexo 4, você pode fazer essa conta sobre a folha toda. Agora, o correto é você separar e fazer a conta somente sobre os empregados vinculados a atividades do anexo 4. Então aqui, ó, eu considerei mesmo os valores de folha, considerei que a base de cálculo da CPP era 33 mil e não 55 como nos casos anteriores, e de RAT 30 mil. Mas Ciro, por que você fez isso? Porque olha só como é que está aqui, ó. Eu preciso calcular o coeficiente de ajuste que eu falei para vocês, lembram? Então, considerando essa informação, a receita total da empresa é 300 mil, como nós tínhamos nos outros casos. Anexo 3, por exemplo, 120 mil e anexo 4, 180. Quando eu divido 180 mil pelo total do meu faturamento, que é o anexo 4 pelo total, ele vai dizer que 60%, né, 0,60, que corresponde a 60%, do meu faturamento é anexo 4. Logo, essa empresa precisa pagar CPP e RAT sobre 60% do valor da folha de pagamento dela. Então, ó, 60% de 50 mil vai ser, de 55 mil vai ser 33. 60% de 50, 30 mil. Logo, 20% de 33 é 6.660 e 1% de 30, que é a base do RAT, 300 mil. Então, essa empresa vai ter um recolhimento de 15.450 referente às contribuições previdenciárias dos segurados e patronais. Observe que se eu compará-la com o anexo 4 exclusivo, né, essa empresa teve uma redução aqui de pouco mais de 5 mil reais, né? O que no Simples Nacional tipo 1 seria bem maior. Então, o que determina isso aqui? De fato, a tributação ou de fato a receita dela. Quem passa essa informação para a gente é o setor que apura os tributos, né? E aí, todo mês, eles precisam passar essa informação para que nós possamos fazer o devido ajuste, né? Fazer a devida análise e verificação desse cálculo. Alguns sistemas você consegue exportar diretamente do próprio sistema, né? Ele vai lá, tem uma funcionalidade que você aperta e ele já traz o cálculo pronto para você e você só faz transmitir o 1280. Beleza, turma?